Bom, esse vídeo tem como objetivo te deixar por dentro de todo o conteúdo que você vai ter acesso assim que você entrar para o curso de instalação de câmeras IP. Lembrando que esse curso ele tem um acesso vitalício, então todas as atualizações que forem tendo dentro desse curso, você terá acesso. Você também vai ter acesso ao grupo dos alunos, né? O grupo via WhatsApp, onde você pode interagir ali com os demais alunos para tirar dúvida, né? Trocar experiências com outros profissionais do segmento. Vai ter o suporte direto comigo, caso você tenha qualquer dificuldade, tá com algum problema em alguma instalação, sinta-se à vontade em enviar uma mensagem para mim que eu terei o maior prazer em te ajudar. Então, o suporte é direto com o instrutor, eu vou te passar o meu contato direto. Então, assim que você fizer a sua matrícula dentro do curso de instalação de câmera IP, já será disponibilizado para você o meu contato, né? Então, o meu contato direto, caso você tenha qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode estar me acionando e eu terei o maior prazer em te ajudar. Bom, então, né, esse vídeo aqui eu vou trazer algumas aulas que já estão disponíveis dentro do curso de instalação de câmera IP, como eu mesmo disse, né, esse curso ele sempre vai recebendo atualizações. Você também pode dar sugestão de aulas, de repente você está querendo aprender algo novo, né, e acha interessante trazer aqui para o curso. Você pode dar sua sugestão, mas bem capaz de nem precisar isso, porque o curso ele é bem completo. Eu coloquei tudo que realmente você precisa saber sobre instalação de câmera IP dentro desse curso, né? Então vai ter a parte teórica, vamos ter as partes práticas, várias dicas que eu dou aí ao longo do curso. Então vou apresentar aqui para vocês algumas aulas que já estão disponíveis para você já ir ficando por dentro do que você terá acesso assim que você entrar para o curso de instalação de câmera IP. Bom, pessoal, eu sempre inicio, né, os meus cursos com uma introdução, explico para o aluno como que funciona a minha metodologia. Já nessa primeira aula eu entrego o grupo do WhatsApp, né? Então abaixo do vídeo dessa aula vai ter lá o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Nessa aula você também já vai ter acesso ao meu número direto, né, o número do suporte. E eu dou todas as instruções, né, para que você fique por dentro, como que você consegue emitir o seu certificado, né, assim que você finalizar o curso. Então, a nossa primeira aula, e ela é muito importante, é a introdução, para a gente já ter um alinhamento, né, desde o início do curso. Bom, aí eu inicio, né, o curso falando, né, o que são as câmeras IP, quais, né, são as características das câmeras. Então uma aula bem bacana, né, uma aula introdutória para a gente ir para assuntos mais avançados. Bom, aí eu trago também para vocês as vantagens das câmeras IP, né? Eu mostro para vocês os diferenciais, os tipos de aplicação que você vai conseguir utilizando câmeras IP. Então uma aula bem bacana também, que faz você enxergar, né, as vantagens e as possibilidades que as câmeras IP nos traz. Temos aula sobre resolução das câmeras IP. Então aqui você vai ficar por dentro de como que funcionam as resoluções, quais são os tipos, né, que a gente tem, resolução 2K, 4K, resolução HD, Full HD, enfim, tudo que você precisa saber sobre resolução das câmeras IP, a gente aborda dentro dessa aula. Bom, também teremos aula sobre lentes e ângulos das câmeras IP, então uma aula bem bacana, né? Você vai ficar por dentro ali de como que funciona essa parte, né? Como que você consegue dimensionar uma câmera com o ângulo certo para cada situação. Vou explicar sobre os sensores também das câmeras, né, que também influenciam no ângulo de abertura da visão da câmera. Então, essa aula é bem legal. Você vai ficar por dentro das lentes e ângulos das câmeras IP. Bom, vamos falar sobre infravermelho das câmeras IP. Não somente o infravermelho, mas vou abordar também o assunto do Starlight, né, que seria aquela visão colorida mesmo no período noturno. Então vou explicar para vocês como que funciona o infravermelho e como que funciona também essa tecnologia Starlight, né, que seria filmar colorido mesmo no período noturno. Hoje em dia tem câmeras, né, que nos possibilitam isso,
e nessa aula a gente vê também esse assunto. Bom, aí a partir de agora a gente começa a falar um pouco sobre rede, né? Então vamos ter uma aula sobre estrutura básica de comunicação, né? Quais são os tipos de comunicação que a gente tem dentro de uma rede, né? Podendo ser uma comunicação via cabo, de um switch para o outro, temos comunicação via antenas de rádio, temos comunicação através de fibra ótica. Então nessa aula você vai ficar por dentro, né, dessas estruturas básicas para a gente conseguir criar uma rede, né, para nos atender ali numa instalação de câmera IP, numa estruturação de rede para computador, enfim, qualquer tipo, né, de estruturação de rede que a gente precisa implementar. Esse conceito aqui a gente tem que dominar, né, saber quais são esses métodos que a gente pode utilizar. Topologia de rede, né? O que seria topologia? Seria os métodos que a gente consegue interligar os equipamentos de rede, né? Então, existem alguns tipos de ligação, como ligação em estrela, ligação em anel, ligação em barramento. Então, seria a forma que os equipamentos se comunicam, né? E existem alguns padrões mais comuns de ser utilizado na instalação de câmeras, e nessa aula a gente fala sobre isso, né? Na aula de topologia de rede. Bom, vamos ter uma aula sobre endereço de IP, então uma aula muito importante, né? Onde eu explico o que é o endereço de IP, como que funciona, as classes de IP mais comuns que a gente pode utilizar na nossa estruturação de rede, seja para instalar uma câmera IP, seja para fazer uma rede ali, de repente, para um controle de acesso, seja para fazer uma rede para interligar computador, enfim, o conhecimento sobre IP é muito importante, né? Um dos principais assuntos que você precisa dominar, e nessa aula a gente vê tudo. Mesmo que você não entenda nada sobre endereço de IP, após essa aula, com certeza você vai entender, vai dominar esse assunto. Bom, o assunto IP, né, ele tem ali algumas particularidades, alguns tipos de IP, inclusive vamos ter essa aula separada falando só sobre IP estático e IP dinâmico, né? O IP estático seria aquele que nunca muda, a partir do momento que a gente configura o equipamento, ele vai se manter, e o dinâmico ele vai tendo alteração. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona, em qual momento você usa um IP estático, em qual momento você usa um IP dinâmico, uma aula também muito bacana que realmente você precisa entender nessa parte antes de começar a instalar câmeras IP. Esses conceitos que vocês estão vendo nessas aulas teóricas, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, são conceitos muito importantes que todo profissional instalador de câmera IP precisa dominar. Então, nessas aulas, né, a gente vai fazer bem passo a passo para que você realmente entenda, mesmo que você não tenha conhecimento algum. Com certeza, fazendo essas aulas, você vai virar um especialista. Bom, aí temos também IP interno, IP externo. Aí vamos ter uma aula também específica sobre esse assunto, né? Que é outro assunto que você precisa dominar, principalmente instalação de câmera IP, na hora de fazer um acesso remoto, né? Esse assunto aqui ele é muito importante. Bom, vamos ter aula de DDNS, né? Esse assunto ele é muito importante, principalmente para quem quer fazer acesso remoto em redes separadas, né? Em redes diferentes. Por exemplo, você tem uma câmera IP instalada no seu cliente, num local distante de onde você está, e você precisa conectar essa câmera em um gravador em outro local, em outra rede. Você consegue fazer através desse serviço de DDNS, e a gente vai ver tudo dentro do curso, né? Como que funciona, como que faz esse tipo de configuração. Então, uma aula também muito importante é a aula sobre DDNS. Bom, vamos falar sobre as portas de acesso. Outro assunto importante, né, relacionado ao acesso remoto. Vamos falar o que é uma porta de acesso via web, o que é uma porta para acessar via aplicativo, né? Como que faz a abertura de porta ali nos roteadores. Então, um assunto também muito importante para quem quer trabalhar com câmera IP, para quem quer fazer acessos remotos. Então, esse assunto aqui de portas de acesso, né, ele é muito importante, e temos aulas no curso também sobre esse assunto.
Velocidade de transmissão de dados, outro assunto muito importante, né? Principalmente para quando você está fazendo um projeto, né? Criando ali uma estruturação de rede para instalar as suas câmeras, né? Você precisa interligar um switch no outro, ligar um switch na câmera. Então nessa aula a gente vai ver tudo sobre velocidade de transmissão de dados. Qual que é a velocidade das câmeras, dos gravadores, dos switches, porque tem diferença, tem switch de 100 megabits por segundo, vamos ter switch gigabit, vamos ter também a velocidade na transmissão através de fibra ótica, né? Quais são, como que a gente consegue descobrir, né, a velocidade desses equipamentos que a gente está utilizando para a gente criar, né, uma rede da melhor forma possível e não ter lentidão, né? Porque se você dimensionar o equipamento errado, você pode atrapalhar o seu projeto e muitas das vezes ficar ali com lentidão, com delay, né, na sua rede, e isso prejudica, né, a comunicação dos seus equipamentos. Então nessa aula a gente vai ver tudo sobre velocidade de transmissão de dados. Tipos de acesso remoto, né, porque tem vários tipos. Tem como eu acessar um equipamento via DDNS, tem como eu acessar um equipamento através do IP externo, tem como eu acessar um equipamento através do IP interno, tem como eu acessar um equipamento através do sistema cloud, enfim, tem uma série de possibilidades de tipos de acesso e nessa aula eu vou mostrar para vocês todos os tipos de acesso, como que funciona, quando que a gente utiliza um, quando que a gente utiliza outro. Essa aula também é bem bacana, né, que vai te tornar um especialista nessa parte de acesso remoto, visualizar as câmeras tanto pelo celular como pelo computador. Essa aula aqui vai ser bem útil para você que pretende, né, tá fazendo esse tipo de serviço. Protocolo das câmeras IP, né? Então existem diferenças, né, dos protocolos. Cada marca vai ter o seu. Temos um protocolo universal, inclusive, né, nesse curso eu trabalho com duas principais marcas, né, que é a Intelbras e Hikvision, que tem protocolos diferentes, e eu mostro para vocês como que interliga um equipamento no outro, né, porque dessa forma aí sim você consegue ver, né, essa diferenciação de protocolo, o quanto é importante, né, dominar esse assunto. Então por isso que eu resolvi gravar todas as aulas sempre com dois equipamentos da Intelbras e equipamentos da Hikvision, porque você aprendendo essas duas grandes marcas, com certeza você irá conseguir instalar qualquer marca, né? Porque Hikvision e Intelbras são as duas maiores marcas que temos hoje no mercado atual. Então são as marcas que têm mais equipamentos aí espalhado pelo Brasil afora. Então com certeza dominar, né, a tecnologia dessas duas marcas vai te trazer muita facilidade na hora que você estiver instalando as suas câmeras. E esse assunto de protocolo das câmeras IP é um assunto que você também precisa dominar, né, para não se complicar na hora que você precisar interligar um equipamento de marca diferente, né, você já vai saber como que é o procedimento correto. Bom, vamos ter aula também falando sobre os tipos de Wi-Fi. Então vou falar para vocês a diferença, né, do Wi-Fi 2.4 e do Wi-Fi de 5 GHz, né? Porque tem diferença, né? Tem um sinal que consegue alcançar uma distância maior, tem um sinal que consegue trafegar mais banda, né? Tem uma conexão que é mais rápida. Então nessa aula eu passo para vocês todas essas diferenças que tem, né, entre um Wi-Fi e o outro, dando vários exemplos para que você domine também esse assunto de Wi-Fi. Tecnologia PoE, né? Então essa tecnologia, pessoal, nos traz ali, né, uma agilidade na instalação, é um recurso muito bom, né, essa tecnologia PoE, que nos traz praticidade, economia também, né, porque através de um único cabo de rede você vai conseguir passar tantos dados da sua rede como alimentação para os equipamentos que você precisa ligar. E dentro do curso a gente vai ver tudo sobre tecnologia PoE, como que funciona, quais são os tipos, né, como que faz a clipagem ali do cabo de rede para eu utilizar, né, esse recurso PoE nos meus dispositivos. Então a tecnologia PoE é uma tecnologia que pode te ajudar muito, vai trazer muita praticidade nas suas instalações. Bom, aí, né, vamos ter aula sobre os tipos de PoE, porque tem diferença, tá? Você precisa ficar atento
porque se você liga um equipamento PoE diferente, né, de repente a tensão dele é maior ou menor, você pode até queimar um equipamento. Então nessa aula eu passo para vocês quais são as diferenças, como que você identifica, né, qual é a voltagem que cada um utiliza para você não cometer esse erro, tá? Porque se você ligar um PoE errado, de repente você está com um dispositivo ali que tem uma tensão inferior e você vem com um dispositivo PoE que tem uma tensão superior, você pode queimar o equipamento. Então você precisa, né, saber o que está fazendo ali na hora da utilização desse recurso PoE. Bom, aí vamos falar, né, sobre os equipamentos PoE. Então aqui eu entro mais na particularidade de cada equipamento, porque temos as câmeras, né, que são PoE, temos switches, temos injetores PoE, enfim, uma série de equipamentos que utilizam nessa tecnologia e tem diferença, né? Você precisa dominar os equipamentos PoE, né? Saber, né, quais são os níveis de tensão que cada um trabalha, saber qual que é o tipo do PoE. Então essa aula a gente vê tudo sobre esses equipamentos, né, que já contam com essa tecnologia PoE. Bom, temos uma aula sobre câmeras IP, né? Então é uma aula onde eu vou trazer todos os tipos de câmera IP que existem hoje, né? Tem câmera IP Wi-Fi, tem câmera IP com movimento, tem câmera IP fixa, enfim, uma série de modelos de câmera IP, e nessa aula a gente vê tudo sobre isso. Bom, vamos falar sobre os gravadores NVRs, né? Que são gravadores específicos para câmeras IP. Então vou falar tudo sobre eles, como que eles funcionam, a parte física dele, né, ali as entradas, os tipos de NVRs que a gente tem, porque tem vários tipos, né? Tem NVRs que tem entrada para cabo de rede já no próprio aparelho, tem NVRs que não tem, aí você precisa interligar ele num switch. Então nessa aula a gente vê tudo sobre os gravadores NVRs. Bom, vamos ter aula também sobre os gravadores DVRs, pessoal. Eu quis trazer DVR para o curso de instalação de câmera IP, por quê? Porque é muito comum você hoje em dia encontrar um DVR já instalado no seu cliente e o seu cliente precisa instalar mais câmeras. Aí você pode converter esse DVR para receber câmeras IP. É bem comum de acontecer e você precisa dominar esse assunto, né? Precisa saber como que se interliga as câmeras IP nos DVRs também. Então, por isso que eu quis trazer DVRs para esse curso, porque muitas das câmeras IP que você for instalar, você vai ver, né, se você precisar, é claro, interligar elas com um gravador, a maioria vai ser DVR. Eu falo por experiência própria, porque o que acontece? Hoje os DVRs, por exemplo, um DVR de 8 canais, ele tem 8 entradas para o conector BNC, e muitos desses DVRs eles vão ter canais extras, então vai ter mais 2 canais para a câmera IP. Então esse gravador ele poderia ficar com 10 câmeras no total, podendo ser 8 analógicas e mais 2 IP. Ou eu posso converter ele para receber todas as câmeras IP. Então eu teria 10 câmeras IP utilizando um DVR, né? E o preço dele é mais acessível. Então é bem comum de se instalar câmera IP utilizando o DVR. Por isso que eu quis trazer no nosso curso os 2 gravadores, tanto NVR como também DVR, e aí a gente vai fazendo, né, nas aulas práticas as instalações com esses 2 equipamentos para você realmente virar um especialista. Bom, vamos falar sobre os discos rígidos, né, que são os HDs, né, quais são os apropriados, como que você consegue calcular, né, os dias de gravação, né, quais são as particularidades que você precisa saber sobre esses equipamentos. Vamos falar sobre os cartões de memória também, né? Então, como a gente vai ter no curso também câmeras IP Wi-Fi, então esse assunto é muito importante, né? Saber quais os cartões apropriados para instalação de câmeras IP que utilizam esse tipo de cartão de memória. Modems e roteadores, né? Tem diferença entre um modem e um roteador, né? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não, existem diferenças, né? E nessa aula eu vou explicar para vocês todas essas partes aí que diferenciam, né, um modem de um roteador. Inclusive tem
modems roteadores, né? Que aí tem as duas funções junto e nessa aula a gente vê tudo sobre isso, ok? Então você vai saber diferenciar ali um modem de um roteador, né? Saber quais são os diferenciais de cada equipamento. Bom, vamos ter aula sobre switches, né? Então é uma aula mais específica, onde eu te explico tudo sobre switch, quais são os tipos que hoje a gente tem disponíveis, as velocidades dele, switch comum, switch gerenciável, switches com a tecnologia extender, né? Que seria aquele switch que consegue levar alimentação e dados para uma câmera em até 250 metros. Então eu vou trazer esse assunto para dentro do curso, né, para facilitar a sua vida, porque esses switches eles podem te ajudar muito. Então nessa aula a gente vê toda essa diferença, né, que tem de um switch para o outro. Eu dou várias dicas também, quais vocês podem estar utilizando, tá? Então uma aula bem bacana também. Injetores PoE, outro recurso que você pode utilizar na instalação de câmeras IP, principalmente quando você precisa, né, de uma câmera só, individual ali. Os injetores PoE, eles se aplicam bem nesse tipo de situação, né? Mas dentro dessa aula eu falo sobre todas as características, os tipos de injetores, porque tem diferença ali na parte de alimentação. Vamos ter injetores 12 volts, 24 volts, 48 volts, né? Então nessa aula eu mostro para vocês, né? Porque se você ligar um injetor PoE errado, você pode queimar a sua câmera ou outro dispositivo que você esteja interligando, né? Esse injetor PoE. Vamos ter aula sobre repetidor de Wi-Fi, né? Então eu vou falar desde a parte teórica, como que funciona, quais são as possibilidades que você terá, né, em trabalhar com equipamento como esse, aplicados para instalação de câmera IP e estruturação de rede. Bom, vamos falar sobre antenas de rádio, né? Porque é um assunto muito importante que você domine, porque isso pode trazer para você aí economia, rapidez na implementação de projetos que necessitam, né, de antenas. De repente você trabalha em campo aberto, você atende fazenda, locais, né, que não tem barreiras físicas, que dá para ter uma comunicação entre uma antena e outra. A aplicação de antena, ela é muito útil, né? Ela pode te trazer aí uma série de vantagens e dentro do curso a gente vai ver também tudo sobre antenas de rádio. Bom, vamos falar sobre os conversores de mídia, né? O conversor de mídia ele é o responsável em fazer a interligação ali do seu cabo de fibra ótica com os seus equipamentos que utilizam cabo de rede, né? Então ele vai converter um sinal de fibra para um sinal de Ethernet, né? Seria ali a saída para cabo de rede. Então, esses conversores de mídia é bem bacana e se você for utilizar fibra ótica no seu projeto, teoricamente você vai precisar usar conversores de mídia, né? E dentro do curso a gente vai ver tudo sobre isso, desde a parte teórica até a instalação na prática desses conversores. Bom, vamos ter aulas sobre cabos de rede, né? Então eu explico para vocês quais são as diferenças entre um cabo Cat5e, Cat6, Cat7, né? As velocidades que eles têm, quais são os cabos apropriados para a gente trabalhar, vamos falar sobre a clipagem, enfim, tudo que você precisa saber sobre o cabo de rede, né? Qual é o mais apropriado para cada tipo de instalação. Bom, vamos falar também sobre os cabos de fibra ótica, né? Então vou mostrar para vocês quais são os que a gente utiliza em projetos de instalação de câmera IP, em projeto de estruturação de rede. Então é um assunto bem bacana e você vai dominar essa parte de fibra ótica. Bom, vamos falar também sobre fonte de alimentação, né? Como que dimensiona as fontes para suas câmeras. De repente você não vai utilizar um sistema PoE, vai precisar dimensionar uma fonte. Então nessa aula a gente vai ver tudo sobre isso, como que faz o cálculo, né? Quais são os tipos de fontes que existem hoje no mercado, fontes eletrônicas, fontes chaveadas, fontes de 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere, enfim, você vai dominar esse assunto de fontes, né? Vai saber calcular, dimensionar a fonte certa ali para o seu projeto. Bom, vamos falar sobre estrutura para instalação de câmera IP, né? Então, como é que a gente faz
a parte física ali da estrutura, né, para a gente passar os nossos cabos. Vamos falar sobre estrutura com eletrodutos galvanizados, com eletrodutos PVC, caixa de passagem, racks de chão, racks de parede, acessórios para instalação, tudo que você precisa saber sobre infraestrutura para instalação de câmera IP. Bom, vamos falar também sobre as ferramentas para instalação de câmera IP, né? Então vou mostrar para vocês quais são as principais, né? Como utiliza também, vamos ter aula ali sobre a clipagem do cabo de rede, então eu explico para vocês como é que funciona ali o alicate para clipar. Vamos falar também sobre as ferramentas de fibra ótica, né? Como que faz um cabo de fibra ótica ali, a parte dos conectores, como que utiliza nessas ferramentas na prática, tá bom? Então, uma aula bem bacana também. Bom, e aí, pessoal, a gente entra agora mais especificamente nas marcas do produto, né? Então, nesse módulo, a gente vai ver mais sobre os equipamentos da Hikvision, depois eu entro no da Intelbras, depois a gente vai para os módulos de câmeras Wi-Fi interna, externa. Então, nessa aula de apresentação do NVR da Hikvision já é uma aula prática, né? Eu já pego o equipamento, já te mostro, falo ali todas as características que ele tem. Então, aqui a gente já começa a entrar nas nossas aulas práticas, tá? Então, nessa primeira aula, eu faço uma apresentação sobre o NVR da Hikvision. Bom, depois, né, eu trago uma câmera IP que a gente vai utilizar da Hikvision e também faço uma apresentação, mostro para vocês, né, a parte física. Então, é uma aula prática, né? Eu mostro para vocês ali todas as características, vamos falar sobre os diferenciais dessas câmeras. Então é bem bacana, né? Porque a gente vai ter aula tanto com os equipamentos da Hikvision como também da Intelbras. Bom, aí eu vou fazer a apresentação dos switches, né, que a gente vai utilizar. Vou falar ali sobre o switch comum, o switch PoE, que a gente vai estar utilizando nas nossas aulas práticas. Bom, aí vamos ter a aula, né, de como instalar o HD no NVR da Hikvision. Já é a aula prática, né? Eu mostro para vocês ali o passo a passo, dou a recomendação, né, dos HDs, como que configura ele, né, após a instalação. A gente vai entrar no menu do DVR, mostrar ali os parâmetros de configuração, né? Vamos falar sobre a formatação do HD, enfim, né? Aqui já começa as aulas práticas. Bom, vamos falar sobre a clipagem do cabo de rede, então vou fazer uma aula passo a passo para você realmente entender como que utiliza, né, esse alicate para clipar ali o conector RJ45. Eu vou falar sobre os padrões que a gente vai utilizar para a instalação de câmera, seja ela uma câmera convencional ou uma câmera PoE, e também para estruturação da rede, né, para fazer ali a clipagem para comunicar entre um switch e o outro, entre um switch e uma antena, entre um switch e um roteador, enfim, né? Nessa aula a gente vai ter aqui o passo a passo para você aprender como é que faz essa parte de clipagem, ok? Bom, pessoal, aí após, né, nós fazermos ali o nosso cabo de rede, eu vou explicar para vocês como que faz a ligação das câmeras IP da Hikvision na rede, né? Então, também a aula prática, vou mostrar para vocês ali o passo a passo dessa interligação das câmeras IP na nossa rede. Bom, aí após nessa ligação da câmera na rede e também do NVR, a gente começa os parâmetros de configuração. Então nessa aula a gente vai configurar tanto câmeras da Hikvision como câmeras da Intelbras também, né? Porque tem diferença na hora de instalar. Tem alguns detalhes que tem que ser seguidos, né? A parte de protocolo, e nessa aula a gente vai falar tudo sobre isso. Bom, aí pessoal, tem uma aula também que é bem legal, essa aula aqui, que é como acessar as câmeras da Hikvision direto pelo computador. Porque não é tão simples, né? Às vezes você precisa deixar o seu computador na mesma classe de IP da sua câmera, então tem que fazer alterações na parte de rede do seu computador, e nessa aula eu faço o passo a passo. Eu pego uma câmera nova, tá, pessoal? Todas essas aulas foram gravadas com equipamento novo, como se você tivesse ali fazendo uma instalação no seu cliente. Eu pego essa câmera, interligo no meu computador e venho passo a passo para você entender, né, como que funciona essa parte, como que eu consigo fazer as configurações nela, alterar o IP, enfim, uma aula bem bacana, bem passo a passo, né, de como acessar
uma câmera da Hikvision direto pelo computador. Então essa aula também é muito importante, né? Um dos primeiros passos que a gente precisa fazer é essa parte de inicialização da câmera, né? E aí eu vou ensinar para vocês como é que faz essa parte. Mesmo que você não tenha um computador, pessoal, você vai aprender, porque teoricamente eu não preciso ter computador para instalar a câmera IP, né? É claro que facilita, tem como, né, utilizar recursos que o computador vai te possibilitar, como o software ali do fabricante, como um comando no proxy de comando do Windows. Mas se você não tiver, você consegue instalar também, tá bom? Mas esse assunto, mesmo que você não tenha computador, você precisa dominar, porque se você estiver instalando ali num cliente, provavelmente ele vai ter um computador lá e você pode utilizar, né, para fazer esses parâmetros de configuração, e é muito importante você dominar esse assunto também. Bom, nessa aula, né, eu vou falar sobre os modos de gravação que a gente tem dentro dos NVRs da Hikvision, né? Dá para pôr para gravar por movimento, dá para pôr para gravar continuamente, né? Dá para fazer esse mix de deixar um dia contínuo, outro dia gravando por movimento, ter intervalos de horário. Então, nessa aula eu falo tudo sobre modos de gravação do NVR da Hikvision. Bom, vamos ter uma aula na prática sobre o acesso remoto no NVR da Hikvision via celular. Então, uma aula bem bacana, eu explico para você passo a passo como é que você faz o acesso remoto. E esse procedimento, pessoal, também serve para os DVRs da Hikvision. É um procedimento comum tanto para NVR como para DVR. Então, se você aprendeu, né, fazer esse acesso remoto via celular no NVR da Hikvision, você também vai conseguir fazer nos DVRs da Hikvision, ok? Bom, e aí vamos ter o acesso remoto também no NVR da Hikvision via computador. Então eu vou ensinar para você qual que é o software que você pode utilizar, né? Esse software você pode instalar ele até em redes diferentes, não precisa ser localmente para ter esse acesso. Então eu vou explicar esse passo a passo e também, né, esse procedimento ele vai servir tanto para o NVR como também para o DVR. Pessoal, essas aulas que eu estou apresentando aqui da Hikvision, a gente vai ter também esses mesmos conteúdos com os gravadores da Intelbras, tá? A gente já chega lá no próximo módulo, então você já precisa saber que tudo que eu estou ensinando aqui no equipamento da Hikvision, a gente também vai aprender nos equipamentos da Intelbras. Bom, e aqui eu falo sobre outros recursos que o NVR da Hikvision tem. Então, nessa aula, pessoal, eu vou falar sobre todos os parâmetros que tem dentro de um NVR. Então, eu vou ali passo a passo, explico para você tudo que tem dentro de um NVR, todos os recursos, tá? Então, a gente fez uma aula ali, essa aula deu quase 1 hora, pessoal, falando só dos recursos que esses NVRs têm, tá? Então, eu vou explicar para vocês passo a passo tudo que tem ali de recurso dentro do NVR. A gente vai navegar no menu dele e você vai entender todas as partes de configurações e recurso que esse equipamento nos disponibiliza, ok? Bom, pessoal, agora, né, a gente já entra no módulo dos equipamentos da Intelbras. E no módulo da Intelbras, pessoal, eu quis trazer um DVR, por quê? Foi aquilo que eu falei. Muitas das vezes você vai utilizar os DVR para instalação de câmeras IP, isso é muito comum. Você vai ver que na prática você vai instalar mais DVRs, né, convertido para receber câmeras IP do que o próprio NVR instalando as câmeras IP. É bem comum, é mais fácil, até é mais barato utilizar DVRs. Por isso que eu quis trazer um DVR para o módulo da Intelbras, porque o parâmetro, pessoal, de configuração é o mesmo. O menu, layout, não muda nada de um DVR para um NVR. A única coisa que difere um do outro, né, é que o DVR ele suporta câmeras analógicas e câmera IP. Já o NVR não, ele só vai aceitar câmeras IP. E aí a única diferença é converter, né, o DVR para que os canais analógicos dele passe a ser canais IP. Então por isso que eu trouxe DVR, né, para esse conteúdo dos modos da Intelbras, porque teoricamente é a mesma coisa, né? É a mesma coisa gravar com um DVR e gravar com um NVR, não difere em nada. E é mais fácil, né, você pegar aí na prática, no seu dia a dia,
um DVR para instalar a câmera IP. Por isso que eu resolvi gravar com DVR, mas a gente tem aulas com NVR, que nem eu mostrei ali o da Hackvision, né? Porque teoricamente é a mesma coisa nos parâmetros de configuração. Então nessa aula eu faço a apresentação, falo sobre os recursos, né? A parte física é uma aula prática também, tá? Onde eu pego ali o DVR em bancada, mostro para vocês todas as entradas, todas as saídas, mostro para que serve cada uma, então uma aula bem legal. Bom, aí eu trago para vocês as câmeras IP da Intelbras que a gente vai estar trabalhando, né? Então faço uma apresentação também prática, né? Vamos pegar a câmera na mão ali, vou mostrar para vocês, né, os diferenciais que tem entre uma, entre outra. Então aqui também já é um modo de aulas práticas. Bom, aí eu ensino para vocês também como que instala, né, o HD no DVR da Intelbras. É bem similar ao NVR da Hackvision, né, mas eu resolvi gravar também no DVR só para você ver que realmente não tem diferença nenhuma. E aí depois que a gente instala, a gente vai ali para os parâmetros de configuração para ver, né, se o gravador reconheceu ou não o nosso HD. Mostro para vocês como que formata caso necessário e também os parâmetros de configuração para termos a gravação. Bom, aí temos a aula prática, né, de como adicionar uma câmera IP no DVR da Intelbras. Aí eu explico como que faz a conversão, né, de um canal analógico para um canal IP, falo sobre todos esses detalhes e nessa aula a gente vai configurar tanto câmera da Intelbras como câmeras da Hackvision, porque tem diferença, você vai ver que na aula prática ali, na hora que a gente vai configurando, a questão do protocolo, né, nos dificulta um pouco quando é de uma marca diferente da outra, e aí tem um passo a passo que você precisa seguir para você realmente conseguir, né, interligar uma marca na outra. Mas fiquem tranquilos que dentro do curso você vai aprender esse passo a passo. Bom, aí vamos ter também a aula de como que acessa, né, as câmeras da Intelbras direto no computador, tá? Porque tem diferença da câmera da Intelbras para a da Hackvision. Então você vai ver que na aula prática talvez a gente precise usar softwares diferentes, né, para reconhecer ali a câmera, localizar ela, e a gente vê tudo isso nessa aula. Eu faço bem passo a passo, é uma aula prática também. Então é outra aula, né, que é muito importante que você domine, né, porque aqui é o ponto inicial das configurações ali da nossa câmera IP. Bom, aí vamos ter a parte de modos de gravação, igual eu fiz no da Hackvision, eu vou fazer do da Intelbras também, né, mostrar para vocês como que faz os parâmetros de configuração, como que põe para gravar por movimento, como que põe para gravar continuamente, como que deixa agendado para um dia gravar por movimento, para um dia gravar continuamente, diferenças de horário ali na gravação, como que recupera as imagens, como que faz backup, enfim, tudo que você precisa saber sobre modos de gravação do DVR da Intelbras, que também se aplicaria a um NVR da Intelbras. O procedimento é o mesmo. Bom, vamos ter aula sobre o acesso remoto no DVR da Intelbras via celular. Então você vai aprender ali o passo a passo, qual é o aplicativo que usa, como que configura, né, os métodos de configuração, os recursos que o aplicativo tem, e esse procedimento também serviria para um NVR. O aplicativo é o mesmo, o passo a passo é igual, não muda nada, tá bom? E vamos ter também o acesso remoto no DVR da Intelbras via computador. Então vou ensinar para vocês qual é o software, né, como que baixa esse software, tanto da Intelbras como da Hackvision, né, para que você consiga instalar no seu computador, no computador do seu cliente, né, os modos de configuração para você ter esse acesso tanto localmente como externamente, né, para você poder acessar essas imagens ali do seu gravador mesmo à distância, tá? E se você precisar criar uma central de monitoramento, você consegue criar uma central simples com esses softwares gratuitos que eu vou estar apresentando para vocês dentro do curso. Bom, aí o DVR da Intelbras e os NVRs, pessoal, ele tem um diferencial ali que a Hackvision não tem. Ele tem um modo de Wi-Fi que alguns gravadores da Intelbras já disponibiliza, tá? E eu vou explicar para vocês como que ativa essa função Wi-Fi nesses gravadores para você conseguir se conectar, né, com ele na rede,
mesmo sem cabo de rede. Então ele vai se conectar na sua rede via Wi-Fi e essa aula, né, eu explico tudo o que você precisa saber para ativar esse modo Wi-Fi e fazer essas configurações. E para que isso seja possível, né, você vai precisar de um adaptador Wi-Fi. Eu vou mostrar para vocês qual é o que dá para usar, né, qual que funciona bem e como que configura, tá? Então é uma aula prática também, bem legal esse assunto, né, um recurso que a Intelbras disponibiliza já para os novos gravadores e nessa aula a gente vai ver tudo sobre isso. Bom, aí eu vou falar sobre os recursos, né, do DVR, a gente vai em todo o menu do equipamento, vou explicar todos os parâmetros de configuração para você realmente entender toda a parte que tem dentro de um DVR, tanto o parâmetro de configuração como os recursos que ele tem. Isso também se aplicaria se fosse um NVR, tá pessoal? Como eu já disse, os parâmetros de configuração, os recursos são os mesmos. Então pode ficar tranquilo que trabalhando com um DVR ou NVR, o parâmetro de configuração ali, o passo a passo vai ser o mesmo e eu vou mostrar para vocês isso na prática. Então podem ficar tranquilos que na prática eu provo isso para vocês. Bom, pessoal, aí a gente entra em outro módulo, tá? Essa aula já pertence a outro módulo, que seria de câmeras IP Wi-Fi internas, né? Então nessa aula eu trago as câmeras que eu recomendo. Então eu dou várias dicas, né, de quais câmeras você deve utilizar, câmeras boas, que não dão problema, tá? Então nessa aula eu falo sobre as minhas recomendações de câmeras IP de uso interno. Bom, aí vamos falar sobre os acessórios de instalação de câmeras IP para uso interno, né? Então vou falar ali, né, quais são os acessórios que você pode utilizar para fazer uma instalação padrão, uma instalação de qualidade. Seria como se fosse a infraestrutura para a instalação de câmeras Wi-Fi internas. Bom, nessa aula, né, de boas práticas nas instalações de câmeras Wi-Fi internas, eu vou dar várias dicas para que você faça a instalação do modo certo, né? Como que você deve também se comportar ali dentro da casa do cliente, né? Vou dar dicas sobre EPI, uniforme, vou ensinar para vocês os métodos certos de instalar essas câmeras, né? Como que você consegue medir o sinal do Wi-Fi para ver se está no nível aceitável para sua instalação. Então nessa aula eu dou várias dicas, né, para você não ter problema nas suas instalações, tá bom? Outra aula bem bacana é essa de boas práticas nas instalações. Bom, nessa aula, né, já começamos a entrar aqui na parte prática das câmeras Wi-Fi e eu apresento para vocês as câmeras que a gente vai estar usando nos nossos exemplos, né? Então eu trouxe câmera da Intelbras e câmera da Hikvision, né, com os modelos específicos das câmeras da Ezevis, que Ezevis e Hikvision, né, são a mesma empresa. A Hikvision comprou a marca Ezevis, então você vai ver que nessas aulas práticas, inclusive os protocolos das câmeras Ezevis é um protocolo Hikvision, né, porque faz parte do mesmo grupo, então podemos considerar que a câmera Ezevis também seja uma câmera da Hikvision, né? Porque faz parte do mesmo grupo e essas câmeras internas da Ezevis, pessoal, ela tem um excelente custo-benefício. Por isso que eu trago ela nas nossas aulas para você já ficar por dentro, né? Já ter ali como um parâmetro para ser uma câmera para você oferecer para os seus clientes, porque são câmeras muito boas, você pode confiar e tem um ótimo custo-benefício. Então nessa aula, né, eu apresento para vocês as câmeras tanto da Intelbras como da Hikvision, né, de uso interno, que a gente vai estar utilizando nos nossos exemplos práticos que a gente vai ter sobre câmeras Wi-Fi, né, de uso interno. Bom, aí vamos fazer a configuração na prática dessa câmera da Intelbras, né? Então esse procedimento, pessoal, ele vai servir para qualquer câmera Wi-Fi da Intelbras, seja uma câmera IM3, uma câmera IM1, uma câmera IM5, IM7, né? O aplicativo é o mesmo, então se você aprendeu a fazer a configuração de uma câmera, você vai fazer a configuração de outra sem problema algum, tá bom? Então temos uma aula passo a passo onde eu explico como que você configura as câmeras IP Wi-Fi internas da Intelbras. Bom, aí eu vou falar também sobre os recursos do aplicativo, né, das câmeras IP Wi-Fi da Intelbras. Então eu entro dentro do aplicativo, explico para vocês tudo que tem, né, no aplicativo das câmeras Wi-Fi
que é diferente do aplicativo do DVR, tá, pessoal? Então são dois aplicativos diferentes, a gente vai ver as diferenças entre um e o outro, né? Um é só para os DVRs e NVRs, e o outro aplicativo, né, que é para a câmera da linha Meeble, ele só vai conseguir configurar essas câmeras Wi-Fi. Então, nessa aula eu falo sobre esses recursos que a gente vai encontrar nesse aplicativo das câmeras Wi-Fi da Intelbras. Bom, aí entramos, né, nas configurações das câmeras Wi-Fi da Exevis, né, que faz parte do grupo da Hikvision. Então, eu vou ensinar para vocês passo a passo como que configura essas câmeras, né, no celular, para você conseguir ter o acesso remoto, né, ter gravação, enfim, toda a parte de configuração. Também são aulas práticas. Bom, e aí eu falo, né, sobre os recursos também desse aplicativo, né, porque o aplicativo da Exevis também é outro aplicativo, né, vai ser diferente ali do NVR da Hikvision, né. A Exevis já tem um aplicativo próprio, com a própria marca, e eu vou mostrar para vocês como é que faz, como que faz o download, como que cria a conta, enfim, o passo a passo para você fazer a instalação dessas câmeras da Exevis. Bom, e aí, pessoal, a gente vai ter aula, né, para aprender a interligar essas câmeras Wi-Fi nos gravadores. Então, vamos ter aula tanto nos gravadores da Intelbras como no da Hikvision. Então, é bem legal essas aulas, tá? Mesmo que sejam câmeras Wi-Fi, que não tenham cabos de rede, né, eu consigo sim interligar elas, tanto nos gravadores DVRs, como também nos gravadores NVRs, seja ele da marca Intelbras, ou da Hikvision, ou qualquer outra marca. Nessa aula aí, eu vou ensinar para vocês passo a passo, né, como que instala primeiro no DVR da Intelbras, depois a gente vai ter também a aula no NVR da Hikvision. Então, eu primeiro, né, vou ensinar para vocês como que instala essas câmeras Wi-Fi no DVR da Intelbras, e depois eu vou ensinar para vocês como que instala ela nesse NVR da Hikvision, né, que também serviria se fosse um DVR Hikvision. O procedimento é o mesmo, a única coisa que eu preciso fazer é fazer a conversão, né, ali dos canais analógicos para canais IP, mas fiquem tranquilos que você vai aprender isso também dentro do curso. Bom, pessoal, aí a gente entra agora no módulo de câmeras externas, tá? Então, nessa aula eu trago para vocês as câmeras externas que eu recomendo, câmeras de boa qualidade, dou várias dicas, né? Trago vários modelos que vocês podem estar instalando nos seus clientes, que com certeza vocês não vão ter problema. Bom, e aí vamos ter uma aula sobre acessórios para instalação de câmeras IP Wi-Fi externas. Então vou mostrar para vocês quais são os acessórios, né, os tipos de caixa de passagem que você pode utilizar, a infraestrutura, né, se é eletroduto PVC, galvanizado, né, todos os recursos que você pode estar utilizando para fazer uma instalação de ótima qualidade, né? Porque as câmeras externas, essas sim, a gente precisa se preocupar com infraestrutura, né? Porque as câmeras internas, muitas das vezes você instala, nem precisa de infraestrutura. Geralmente a câmera fica ali em cima de um móvel, no rack, né? Então é tranquilo. Agora, já as câmeras externas, como vão ficar o tempo, né? Pode tomar sol e chuva, a gente precisa proteger os conectores, precisa proteger a fonte da câmera. Por isso que a gente precisa também criar essa infraestrutura mínima para a gente trazer, né, um padrão de qualidade para nossa instalação e para também não dar problema na câmera, né? Porque se você deixar uma fonte tomando sol e chuva, bem provável que você vai ter problema aí nessa câmera. Bom, e eu também, né, criei uma aula, né, sobre boas práticas nas instalações de câmeras IP Wi-Fi de uso externo. Então vou dar várias dicas, né, de como você faz uma instalação da forma certa, né, para que você não tenha nenhum tipo de problema nas suas instalações de câmeras Wi-Fi externas. Bom, aí pessoal, a gente vem para as aulas práticas, né? Vou fazer uma apresentação das câmeras que a gente vai utilizar, porque são outras câmeras, tanto da Intelbras como da Hikvision, né? O modelo específico da Exevis, mas eu trouxe também mais câmeras, né? Esses dois modelos são Wi-Fi e a gente vai ver
dentro do curso, né? São câmeras com PTZ igual uma Speed Dome, né? Então o mesmo procedimento de instalação de uma Speed Dome vai ser esse procedimento para instalar esse tipo de câmera, né? Essas câmeras têm movimento e a gente vai ver tudo isso na prática, ok? Bom, e aí, né, eu vou fazer as configurações também dessas câmeras externas, tanto da Intelbras como da Hikvision, né? Então, nessa aula em específico, eu vou mostrar para vocês como que faz a configuração da câmera IP Wi-Fi externa da Intelbras, né? Então, a gente vai pôr ela no aplicativo para ter o acesso remoto, né? Conseguir movimentar ela pelo celular, então é bem bacana. Vou falar ali sobre a parte de gravação dessas câmeras, né? Sobre o cartão de memória, aonde coloca o cartão de memória. A gente vai ver tudo isso nas aulas práticas também dessas câmeras Wi-Fi. Bom, e aí eu vou fazer também a configuração da câmera da EZVIS externa, né? Essas câmeras fazem parte do grupo da Hikvision, né? Vamos utilizar outro aplicativo, né? O aplicativo próprio da EZVIS. E eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, como que faz a parte de configuração do movimento dela, né, para você conseguir usar ali o PTZ. É bem simples e você vai aprender tudo isso nessa aula, né, a aula de configuração. Então você vai pegar uma câmera novinha, zerada, todas essas câmeras são novas que eu trouxe aqui para nós gravarmos o nosso curso. E aí eu tiro ela da embalagem, você vai ver que realmente é uma câmera nova e faço o passo a passo com você, para que você, quando for instalar no seu cliente, é só seguir o passo a passo que você vai ver dentro do curso, que você não vai ter problema algum. Bom, pessoal, aí essas câmeras externas, eu também vou explicar para vocês como que configura ela nos gravadores, tá? E aí a gente vai ter aula tanto no gravador da Intelbras, como também no gravador da Hikvision. Vou ensinar para vocês o passo a passo. Essas câmeras não vai ter conexão com fio, né? Apesar dessas câmeras ter a possibilidade de se conectar na rede, tanto pelo Wi-Fi como através de um cabo de rede, a nossa configuração dessas câmeras vai ser via Wi-Fi, e eu mostro para vocês que é possível localizar essas câmeras nos gravadores, tanto Intelbras como Hikvision, e aí a gente vai adicionar essas câmeras nos gravadores, para a gente ter gravação por eles, né? Então, teoricamente, eu nem precisaria ter cartão de memória nela, porque eu vou ensinar para vocês também como que faz a configuração dessas câmeras nesses gravadores, ok? Bom, e aí, pessoal, eu vou trazer informações sobre o ONVIF, né? O ONVIF é um protocolo universal, então fiz uma aula específica sobre isso, né? Mostrando ali os diferenciais, né? Como que você deve, né, utilizar esse protocolo ONVIF, né? Porque ele vai servir para você ligar equipamentos de marca diferente. Então, essa interligação entre uma marca e outra é possível através desse protocolo ONVIF. Bom, pessoal, aí a gente entra no nosso módulo de fibra ótica, tá? Então aqui também são aulas práticas e eu vou mostrar para vocês como fazer os conectores para fibra ótica. Então uma aula bem passo a passo, eu faço as duas pontas do cabo junto com vocês, mostro ali a parte de como testar, né? Faço uma aula para você realmente aprender como que faz esses conectores e vocês vão ver que é bem simples, pessoal, não tem segredo algum. Seguindo o passo a passo aqui que eu vou entregar para vocês, você não vai ter complicação nenhuma. Em 5 minutos você vai conseguir fazer o seu conector de fibra ótica. Bom, e aí temos aula prática também de como testar esses conectores, né? Você pode fazer, mas pode ficar aquela dúvida, nossa, será que está funcionando? E aí eu fiz uma aula, né, mostrando para vocês como que você pode testar para saber, né, se deu certo esse conector que você fez. Bom, e aí vamos ter, né, a instalação na prática de câmeras IP utilizando fibra ótica, né? Então vamos ter aulas práticas, todas essas aulas de fibra ótica são práticas, tá? Temos aulas teóricas sobre fibra, né, para você entender sobre o cabeamento, mas temos também aulas práticas, inclusive essa é uma aula prática onde eu explico para você como que liga uma câmera IP via fibra ótica, como que liga um DVR também, como que você faz uma rede nessa parte de fibra ótica. Então nessa aula a gente vai ter um conteúdo bem completo sobre a utilização de fibra ótica na nossa rede. Bom, e aí temos aula, né, sobre a importância dos cabos adequados de rede. Então eu mostro para vocês na prática a diferença que dá, né, utilizar um cabo bom e utilizar um cabo inferior. Então vou mostrar para vocês ali que realmente tem perda quando a gente utiliza
cabos inferiores e eu provo isso para vocês nessa aula, né? Tem como a gente descobrir a velocidade de transmissão ali entre um dispositivo e o outro, e essa aula eu fiz justamente para você ver de forma visual que realmente o cabo é muito importante na nossa instalação, né? Principalmente nessa estruturação de rede que a gente vai fazer para receber as nossas câmeras IP. Bom, aí temos a aula prática sobre os injetores PoE, então nessa aula eu apresento para vocês alguns tipos de injetores PoE que a gente vai utilizar, e tem injetores 12 volts, 24 volts, 48 volts, então aqui já é uma aula prática. E aí vamos ter, né, a ligação de câmera IP utilizando o injetor PoE. Então também é uma aula prática, né, onde eu mostro para vocês ali o passo a passo de como se utiliza injetores PoE para instalação de câmera IP. Bom, e aí vamos ter aulas práticas também sobre os repetidores de Wi-Fi, né? Nessa aula eu apresento para vocês o repetidor que nós vamos utilizar nos nossos exemplos, né? Falo ali sobre as características físicas dele, uma aula também prática. E aí nós entramos depois nos parâmetros de configuração. Eu faço a configuração passo a passo com você. Então vou te ensinar como que configura, né, da forma certa um repetidor de Wi-Fi e mostro também para vocês as possibilidades que nós temos, né, na utilização desse dispositivo. Bom, e aí vamos ter, né, aulas práticas, né, de como utilizar, né, de como fazer uma ligação de câmera IP com repetidor de Wi-Fi. Eu vou mostrar para vocês como que você consegue interligar ele numa câmera cabeada, que é possível também, como que interliga ele na nossa rede, para ele trazer a internet de outro ponto. Então uma aula bem legal também, onde você vai aprender todas as possibilidades que você tem na utilização de um repetidor de Wi-Fi. Bom, pessoal, aí vamos ter aula sobre antenas na prática, tá? Aí é uma aula de apresentação, então pega ali uma antena, tira ela da caixa, mostra o que vem, né, na embalagem dela, faço ali um passo a passo com vocês para vocês entenderem desde o início, desde a parte onde você compra o equipamento até a hora da utilização, né? Então é a aula prática também essa, né? E eu apresento para vocês as características físicas, né, dessa antena. Bom, e aí vamos para os parâmetros de configuração, né? Porque nós vamos trabalhar teoricamente com duas antenas. Uma eu vou configurar para ser emissora, né? Ela que vai mandar, né, o sinal da nossa rede, e a outra nós iremos configurar ela para ser a receptora, né? A que vai se conectar com a nossa câmera e também vai receber esse sinal em longas distâncias, e vamos ter aula na prática. Eu mostro para vocês na prática como que instala essas antenas e como que liga ela nas câmeras IP. Bom, como eu falei, né? Então vamos ter a aula de ligação das câmeras IP nas antenas de rádio, né? E aí eu vou ligar também em switch, vou dar vários exemplos, vou simular várias possibilidades que a gente tem utilizando antenas de alto alcance, né? Tem antenas, pelo menos essa que a gente vai trazer como exemplo, pessoal, ela funciona até 23 km de distância uma da outra, né? Claro que existem antenas que se comunicam, né, com uma metragem menor, mas eu quis trazer aqui uma das maiores que a gente tem aí disponível no mercado, porque se você aprende uma, você também tem conhecimento suficiente para instalar qualquer outro tipo de antena, ok? Bom, vamos ter aula, pessoal, sobre o proct de comando do Windows, né? O que seria isso? É aquela tela preta, né, que fica ali no Windows, e quando você dá alguns comandos, você consegue fazer um diagnóstico de rede, né? Você tem um comando, por exemplo, o ipconfig, que ele vai nos trazer a informação de rede que a gente está conectado. A gente tem um ping, né, que vai mandar ali um sinal para ver se o IP que você está testando está realmente conectado na nossa rede. Vamos ter um comando para listar todos os IPs que estão conectados na nossa rede. Enfim, uma série de comandos, né, que você pode dar ali via computador, né? Nesse caso precisa ter um computador conectado na rede para fazer esse diagnóstico, e eu vou ensinar para você tudo sobre esse comando, né, que nos ajuda muito no dia a dia, né, para você fazer teste, diagnóstico de rede, né? Dominar essa parte de proct de comando é muito importante e é bem simples, tá, pessoal? Vocês vão ver que não tem segredo algum, e eu vou ensinar para vocês aí o passo a passo. Bom, e aí a gente vai ter aula também sobre o software, né, da Hikvision, tanto para localizar as câmeras,
como também aquele software para a gente configurar os nossos DVR, as nossas câmeras IP para acessar remotamente. Então, todos esses softwares, né, que são úteis para nós na instalação de câmera IP, eu vou apresentar para vocês. Então, teoricamente, vamos ter dois softwares que a gente vai ver da marca Hikvision, seriam para localizar todas as câmeras IP, tanto da Hikvision como da Ezevis, porque cada fabricante, pessoal, tem um software específico, né? Então, eu não consigo localizar as câmeras da Intelbras pelo software da Hikvision. E a mesma coisa ao contrário. Eu não consigo localizar as câmeras da Hikvision pelo software da Intelbras. Então, cada fabricante tem o seu, né? E eu vou explicar para vocês esses dois principais, que você aprendendo eles, com certeza você conseguirá tirar de letra qualquer outra marca, tá bom? Então, vamos ter conteúdo sobre os softwares da Hikvision e também os softwares da Intelbras, tá? Então, vamos ter também tanto aquele software para você configurar o seu DVR, acessar remotamente, como o software também de localização dos equipamentos da Intelbras. Bom, pessoal, então é isso, tá? Essas são algumas das aulas que você vai ter acesso dentro do curso de instalação de câmera IP. Eu não consegui trazer aqui tudo que tem dentro do curso, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Eu quis trazer aqui pelo menos as principais aulas. Tem mais aula dentro do curso, então o curso está bem completo, como você pode ver, né? Você vai aprender tanto câmeras cabeadas como câmera Wi-Fi, vai aprender a interligar as marcas, vai aprender conteúdos avançados sobre rede. Então eu tenho certeza que esse curso aqui vai te ajudar muito, vai te tornar um especialista em instalação de câmera. Lembrando também que você vai ter acesso ao grupo dos alunos, vai ter certificado após o término do curso, vai ter o suporte direto comigo. Então, qualquer dificuldade que você tiver, você pode mandar uma mensagem para mim, que eu terei o maior prazer em estar te ajudando, tá bom? Então, agora eu só vou falar um pouquinho sobre o curso, né, de instalação de câmera IP 2.0, tá? Que é o curso mais atualizado, né, o curso mais atual que a gente vai ter, onde todos os alunos que já fazem parte ali da primeira turma vai receber também essas atualizações, tá? Então, se você já é aluno, tá vendo essa aula, fique tranquilo que você vai receber essas atualizações, assim como os alunos que entrarem para essa nova turma. Se futuramente for ter uma turma nova, né? Provavelmente não vamos ter mais turma esse ano, né? Só talvez ano que vem, mas tem atualizações, tá? Mesmo que não tenha turmas novas, tá? Eu sempre vou pondo aulas novas, tá? De repente tem uma dúvida comum ali do pessoal, eu sempre vou atualizando, tá? Então não precisa ter uma turma nova para entrar aulas novas dentro do curso. A partir do momento que eu vejo que tem a necessidade, eu vou lá, gravo uma aula nova. Muitas das vezes eu preciso comprar o equipamento só para gravar as aulas. Inclusive nessa turma eu comprei uma Speed Dome de mais de R$3.000 só para gravar a aula. Não tenho nenhum serviço fechado ainda para essa Speed Dome, mas eu precisei investir, né, para trazer ali um conteúdo de qualidade para vocês, bem mão na massa, né, para mim não tem problema nenhum fazer esse tipo de investimento, né, para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Bom, pessoal, então, né, falando aqui sobre as vantagens, né, aqui do nosso curso, então é um curso completo, né, do básico ao avançado, então você vai aprender tudo sobre instalação de câmera IP, tem grupo exclusivo dos alunos no WhatsApp, tá? Onde os alunos podem interagir entre si, né? Trocar experiência. Esse network aí é bem bacana. Tem um suporte direto com o instrutor do curso, né? Então, um suporte direto comigo, onde você pode mandar ali mensagem via WhatsApp para mim, que eu vou te responder. Vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá? Eu respondo todo mundo que me manda mensagem ali no WhatsApp. Então, é um suporte direto comigo. De repente, você está numa instalação ali, tá com alguma dúvida, não está conseguindo elaborar algum projeto, eu vou te dar esse suporte, ok? Bom, o curso ele recebe, né, como eu já falei, atualizações constantes, tá? Então sempre vai entrando aula nova, né? Sempre que surge uma aula nova ali, eu aviso vocês dentro do grupo do WhatsApp, por isso que é importante também estar dentro do grupo do WhatsApp, né? Para receber esses avisos sobre aulas novas. De repente a gente marca de fazer uma aula ao vivo também. Então, dentro do grupo do WhatsApp, eu vou e aviso vocês. Por isso que é importante, né, tá ali sempre dentro do grupo, ok? Bom, prêmios para os primeiros inscritos, tá? Então,
Os primeiros inscritos recebem automaticamente uma camiseta da Intelbras ou da Hackvision, tá? Uma camiseta bem bacana. Ali na primeira turma, o pessoal gostou, todo mundo recebeu as suas camisas, o pessoal mandou foto, né? Vestindo a camisa, passando feedback que foi bem legal ter ganhado, né? E você, nessa nova turma, pode ser um desses ganhadores, tá? O da camiseta, pessoal, comprou, ganhou ali os primeiros inscritos, mas em breve eu explico para vocês com mais detalhes como que funciona. Bom, vamos ter também sorteios de ferramentas, né? Na turma anterior eu fiz isso, o pessoal gostou muito, ficaram muito empolgados, né? São ferramentas bem legais, que ajudam bastante a gente no dia a dia. Então eu resolvi trazer isso de novo aqui para essa turma, tá? Então, as mesmas tipo de ferramenta que eu sorteei na primeira turma, eu vou estar sorteando nessa turma também, tá? Então, se você não entrou na primeira turma, você tem essa chance de entrar agora, não perde, tá? Não vai cometer esse erro de perder novamente essa oportunidade de entrar para essa nova turma, porque as inscrições, pessoal, elas são rápidas, tá? Elas ficam abertas ali por 1-2 dias no máximo, e aí a gente fecha a turma e aí acabou. Não tem chance de entrar depois que a gente fecha a turma. Inclusive, muitas das pessoas, quando a gente fechou a turma, Paulo, eu não consegui entrar, eu queria entrar agora. Aí eu passei que infelizmente não seria possível, né? Porque quando a gente fecha, não tem jeito, tá bom? Bom, temos certificado de conclusão, tá? Então, quando você finaliza o curso, você consegue tirar o seu certificado, né? Para te deixar ali como um instalador de câmeras IP certificado. E fora os bônus exclusivos, tá? Temos cursos de venda que a gente incluiu, né, na turma anterior e eu vou trazer esse bônus novamente. Vou dar uma chance, né, para quem não entrou na turma passada de receber esses bônus também, né? Porque eu acho justo fazer isso com essa nova turma, né? Se eu dei esses bônus, né, cursos a mais para a primeira turma, eu acho que também seja justo, né, trazer isso para essa turma 2.0, ok? Bom, e as camisetas, né, como que funciona? Os 10 primeiros inscritos ganham na hora, tá? Então, ali no domingo, no dia 7/9, a gente vai abrir as inscrições 9 horas, então a gente envia o link no grupo, né? E os 10 primeiros que entrarem para o curso já ganharam as suas camisetas, tá? Aí pode escolher, tá? É uma camiseta só e aí você escolhe se você quer a sua camiseta da Intelbras ou se você prefere a camiseta da Hackvision. Então, eu consigo ter ali, né, pela plataforma de ensino, que é a Hotmart, né? Nosso curso ele é hospedado dentro dessa plataforma, uma das maiores e mais seguras do mundo, tá? Depois você pode pesquisar isso que eu tô falando, é a Hotmart, e ela nos dá ali precisamente, né, o horário que cada pessoa entrou, então a gente consegue, né? E todas essas listas a gente entrega para vocês dentro do grupo, né, para ficar ali uma coisa bem preto no branco, né? O que eu prometo, eu realmente entrego, tá? Então, os 10 primeiros inscritos comprou, ganhou a sua camiseta, aí eu entro em contato, né, com a pessoa e pergunto para ela qual camiseta que ela vai querer ganhar. Ela recebe na casa dela, tá? Não tem nenhum frete, eu envio direto para a pessoa, então vai receber na sua residência. Inclusive tá aí, ó, a foto de algum dos alunos, né, que ganharam a camiseta ali da turma passada. Eles enviaram as fotos ali, ó, do pessoal. Alguns escolheram da Intelbras, outros da Hackvision, né? A maioria foi pela Intelbras, né? Mas alguns ali também escolheram da Hackvision, tá, pessoal? Então, todos esses aí são alunos da primeira turma do curso de instalação de câmera IP que fizeram a sua inscrição já logo ali nos primeiros minutinhos, né? E garantiram as suas camisetas, tá bom? Então, não perde tempo, fique atento no dia da abertura da vaga, caso você queira, né, ganhar a sua camiseta também. Bom, pessoal, aqui tá algumas das ferramentas que eu vou sortear, né? Inclusive foram as ferramentas que a gente sorteou na turma passada, ferramentas bem bacanas, todas de marca, tá? Então, ali um kitzinho de alicate da Gedore, um alicate bem bacana, né? Bem profissional mesmo, um alicate de qualidade. Temos também a parafusadeira da marca Black Tools, né? Então, a parafusadeira bem bacana também, que já vem com o kitzinho ali completo. Sorteamos também um multímetro da Minipa e também uma maleta da Stanley. E a gente vai ter
esse sorteio novamente, tá? Então, depois eu explico para vocês como que vai funcionar esses sorteios, tá? Alguns sorteios são ali para os 25 primeiros inscritos, outro sorteio é para os 50 primeiros, outro sorteio é para os 75 primeiros, enfim, fiquem tranquilos que no decorrer da semana eu explico com mais detalhes, mas já posso antecipar, quem entra primeiro participa de mais sorteios, pode ganhar sua camiseta, então é muito vantajoso, né? Você ficar atento ali no domingo, no dia do lançamento, para ser um dos primeiros inscritos, né? Para garantir a sua camiseta e também concorrer a esse sorteio, tá? Porque tem sorteio aqui, pessoal, que só participa as 25 primeiras pessoas. Então, ó, você tem uma grande chance de ganhar ali um desses itens, tá? Mas depois eu vou explicar com mais detalhes certinho como que funciona esse sorteio, tá bom? Bom, então é isso, tá? Agora eu te espero dentro do curso de instalação de câmera IP. Eu vou ter o maior prazer em te ter como aluno. Já me põe à disposição desde já. Qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp para mim que eu fico à disposição, tá bom? Então é isso aí, eu te espero lá dentro do curso de instalação de câmera IP. Valeu!